Então, gente, bom dia, meu nome é Matheus Malan, sou professor de História do 9º ano e hoje vamos falar de um assunto muito importante, que é o que? A Primeira República. Professor, o que que tinha antes da Primeira República aqui no Brasil? Havia a monarquia, Dom Pedro II, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Ok, então quais foram os antecedentes para acontecer, para dar início a essa Primeira República que a gente vai ver agora? Então, quais são os antecedentes? Interferência de Dom Pedro II nas assuntos religiosos, a Guerra do Paraguai. É muito importante a gente ter essa noção da Guerra do Paraguai, por quê? Porque para eu entrar numa guerra eu preciso de quê? De dinheiro, eu preciso de um exército. Então, o Brasil, após essa Guerra do Paraguai, ele passava por um momento ruim dentro da economia. Ia se agravando mais ainda, por quê? Por conta da forma de governo de Dom Pedro II. Então, as ideias republicanas já estavam circulando no Brasil. Por quê? Porque em todo o mundo, essa forma de governo, a monarquia, ela estava o quê? Acabando. Então, essa ideia de republicano, de democracia, circulava dentro da sociedade brasileira e era bem abraçada, ok? Então, outro ponto importante foi o que? A abolição da escravatura, através da Lei Áurea, em 1888. Por quê? Porque os grandes fazendeiros, eles precisavam de quê? De escravos para produzir, para gerar dinheiro, para fazer com que a economia girasse. Então, com a abolição da escravatura, muitos perderam escravos e diminuíram o que? Sua produção. Então, foi a partir desses antecedentes que o que surgiu, deu início à Primeira República. Então, a proclamação da República aconteceu no dia 15 de novembro de 1889, liderado por quem? Marechal Deodoro da Fonseca. É muito importante a gente analisar essa foto que está disposta, que vocês podem ver. O que acontece? Não há presença de pessoas dentro dessa revolução. Foi uma revolução totalmente militar, porque junto com outros militares, Deodoro da Fonseca expulsa a família real do Brasil e funda a Primeira República Brasileira, ou República Velha. Mas, professor, por que é República Velha? Porque a partir de 1930, quando Vargas assume o poder, ele diz o quê? Que tudo que está antes dele é velho. Então, é só um termo explicativo para termos consciência do que é a Primeira República, por que é a República Velha. Então, gente, é muito importante ficarmos cientes dos nomes que são colocados em cada período histórico. Então, a República da Espada se dá o nome porque dois militares, dois almirantes controlavam esse período. O que aconteceu nessa República de Espada? Então, foi um período de controle de dois marechais, não havia uma organização política administrativa e havia um receio do surgimento de movimentos pró-família real. O que aconteceu? A partir do momento que a Primeira República é instalada, ela não tem um sistema político-administrativo coeso, ok? Então, tudo que ela herdou de quem? Da monarquia praticamente deveria ser mudado, porque é outra forma de poder, entendeu? Outra forma de reger a política. Então, eles estavam com medo de quê? De que alguma revolta família real poderia surgir. Então, a partir daí, dentro do governo do Marechal Deodoro da Fonseca, tem dois períodos, que é o primeiro período, o governo provisório e o governo constitucional. E agora a gente vai saber um pouquinho qual é a diferença entre o provisório e qual é a diferença entre o constitucional. Então, gente, é muito importante, como eu havia dito, a gente sabe o que aconteceu, quais são as diferenças entre o governo provisório e o governo constitucional. Então, dentro desse governo provisório, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele convoca o quê? A formação de uma Assembleia Constituinte. Então, é muito importante, dentro desse novo tipo de governo, ter leis. Foi feito um sistema federativo e presidencialismo baseado na Constituição americana e na Constituição francesa. Ocorreu a divisão dos três poderes, do executivo, o legislativo e o judiciário. O que acontece? O executivo vai o quê? Executar as leis, o legislativo vai fazer as leis e o judiciário vai o quê? Julgar as leis. Foi estabelecido o voto direto para homens até 21 anos, mas outras pessoas votavam, professor? Não. Analfabetos,
escravos, mendigos e mulheres, eles não votavam. E também foi estabelecido o Estado laico, onde Estado e religião se separam. Então, nesse caso, o que vai acontecer? O Estado vai se obter-se de uma escolha religiosa e passa a respeitar todas as religiões, ok? Então, nesse período do governo provisório, é muito importante a gente atentar-se ao quê? À economia. Porque Rui Barbosa, que era o ministro da Fazenda, ele vai começar uma política de encilhamento. Professor, o que é essa política de encilhamento? Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que os bancos centrais comecem a imprimir dinheiro. Mas, professor, isso resolveria a questão econômica, resolveria todo o momento ruim que o Brasil passava economicamente? Em certa parte, não. Por quê? Porque essa foi uma política ilusória. Vamos explicar o que é inflação. Inflação é quando ocorre aumento abrupto dos preços, mas esses preços eles podem ser aumentados de duas formas, ou da oferta ou da demanda. A oferta é o quê? Os produtos básicos como energia e combustível, eles são aumentados, e isso reflete no aumento dos preços e chega até o consumidor final, que é a gente. Mas a inflação da demanda é o quê? Quando tem muito dinheiro circulando, várias pessoas vão comprar, por exemplo, um carro. Então, se eu chegar numa empresa que vende carro e chegar mais, por exemplo, 100 pessoas, isso vai fazer com que o produto valorize. Mas só que a empresa não tem essa demanda, ela só vai produzir o quê? 10 carros. Então, vai ocorrer o aumento abrupto do preço do carro devido ao quê? À demanda. Várias pessoas terem dinheiro. Então, várias pessoas têm dinheiro em referente ao quê? A fabricação de dinheiro. Então essa foi uma política muito ruim, que trouxe vários prejuízos para o Brasil, tá certo? Então foi um crescimento ilusório, onde o Banco Central produziu, começou a emprestar dinheiro, mas várias pessoas não tinham condição de pagar o dinheiro. Então foi um dinheiro que foi, mas não voltou, ok? Então essa crise deu um pontapé inicial para outras crises dentro desse governo de espada. Ok? Já nesse governo constitucional, ele foi marcado por algumas coisas. Ele foi marcado pela essa crise econômica que já havia sido gerada no governo provisório. Ele foi marcado por um governo autoritário, casos de corrupções dentro do governo. E a partir daí se deflagra no governo do Marechal Deodoro da Fonseca a primeira crise, a primeira revolta, que é a revolta armada. Então essa revolta armada ela é deflagrada por quê? Porque o almirante Custódio de Melo ele vê os casos de corrupção. Então o exército ganhava mais que a marinha. Então diante disso, o que ele solicita? Que Deodoro da Fonseca renunciou ao cargo de presidente, porque o Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente do Brasil, devido aos casos de corrupção, devido às crises econômicas e também devido a esse governo autoritário que estava se instalando. Ok? Então essa foi a primeira revolta armada que aconteceu. Então, diante dessas coisas, Marechal Deodoro da Fonseca ele renuncia. Quem vai assumir é o Floriano Peixoto, o outro marechal. Então, gente, esse segundo governo, esse segundo momento da República de Espada, ele é muito importante. O que a gente precisa se atentar? Por quê? Porque quando o Marechal Deodoro da Fonseca, ele assume de forma indireta. Então, foi votado dentro da Assembleia que ele seria o novo presidente do Brasil. Então, o seu vice era quem? Floriano Peixoto. Até aí, ok. Então, qual foi a sacada que aconteceu? De acordo com o artigo 42 da Constituição de 1982, era para ser pedido novas eleições, mas só que não foi pedido novas eleições. Por quê? Porque Deodoro da Fonseca, ele não foi eleito de forma direta, não foi eleito pela escolha da população, e sim indireta. Então, devido a esse artigo 42 da Constituição, o Floriano Peixoto, ele decide ficar no cargo. Até aí tudo bem. Então, essa sacada fez com que ele continuasse no cargo. Então, ele teve uma grande preocupação pelo sistema sanitário. Então ele começou a acabar com os cortiços, os vendedores ambulantes no meio da rua. Por quê? Porque a partir do momento que se tem a abolição da escravatura, vários escravos não têm onde morar. Então eles começam se amontoar, morar junto. Então isso gera uma demanda de
uma demanda para que sejam resolvidos os casos sanitários, mas só que o Brasil não tinha como atender essa demanda. Então vários cortiços, várias casas eram sim construídas uma junto da outra, desrespeitando essa condição sanitária que havia na época. Então ele tinha uma grande preocupação com o sistema sanitário. O que foi que ele fez mais? Diminuir os impostos e o preço dos alimentos, atitudes bem populares. Então, essa república oligarca, ela é instalada após que Prudente de Moraes ganha a eleição de 1894, ok? E como é que se caracterizava essa república oligarca? Caracteriza pela alternância de poder entre oligarquias cafeiras de Minas Gerais e São Paulo, que é a política do café com leite, e essas pessoas eram grandes proprietários de terra. Então, né, eles eram grandes proprietários de terra, então eles detinham muito poder, muito dinheiro. E a partir daí foi instalado o que? As políticas dos governadores e o coronelismo. Então, o que foi isso? Foi a criação da política dos estados, união das oligarquias com o governo federal, apoio das oligarquias para o governo central, controle da política através de práticas fraudulentas, e os coronéis eram grandes latifundiários. Bem, nessa época aconteceu o que? O voto de cabresto, fraudes nas eleições, porque como os coronéis controlavam regionalmente a política e eles apoiavam o governo federal, então eles faziam qualquer coisa para continuar no poder. Então eles fraudavam as eleições, realizavam o voto de cabresto. Professor, como é que acontecia esse voto de cabresto assim? Nas oligarquias, nas grandes fazendas, moravam pessoas. Então eles tinham grupos que eles cuidavam, vamos dizer assim. Então esses grupos eram forçados a votar nesses coronéis ou em políticos que eles representavam. Então o voto de cabresto foi mais ou menos isso, o controle do voto, através de favores, através de proteção. Então nessa política oligárquica, a população era muito esquecida. Então a educação, vamos dizer assim, a saúde, eram esquecidos por essa política. Por quê? Porque eles queriam continuar no poder. Então eles não estavam preocupados se afetar A ou B. O que eles queriam era continuar no poder. Então a partir desse momento no Brasil começou a surgir alguns movimentos que são os movimentos sociais. A gente pode dividir em dois grupos: os movimentos sociais rurais, que aconteciam no interior do estado, e os movimentos sociais urbanos, que aconteciam nas grandes metrópoles. Então, podemos dizer que os movimentos sociais rurais foram quais? Os canudos, os contestados, e a sedição de Juazeiro. E os movimentos sociais urbanos eram quem? Revolta da Vacina, Revolta da Chibata, Tenentismo e Movimento Operário. O que a gente pode aprender, professor, em relação a isso? Que várias pessoas começaram a sair do âmbito rural e foram para o quê? Para a cidade. E foi aí que começou a diminuir o poder oligárquico dos coronéis. Ok? Então, várias tensões, várias brigas começaram a fazer o quê? Dar fim a essa primeira república, onde Vargas, com a Revolução de 1930, assume o poder. Então, o fim da primeira república, ela se dá através da Revolução de 30, das disputas por poder e na crise do café. Essa crise do café foi ocasionada pela crise de 29 dos Estados Unidos. Então, as superproduções cafeicultoras deixaram de vender. Então, várias toneladas de café foram compradas pelo governo e foram queimadas. Então, gente, muito obrigado pela atenção. Esse aqui foi um pouco que eu pude trazer do assunto da Primeira República, ok? Então, curte o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.